continuidade desse módulo, agora a gente vai continuar falando sobre riscos. Mas como eu já mencionei para vocês, a gente tem os riscos que são associados aos fluxos, né, de dados pessoais, que estão lá no mapeamento de dados, que as áreas vão indicando como elas usam os dados pessoais, e a gente vai identificando possíveis riscos. E nós temos riscos que são da empresa como um todo, riscos institucionais, como a gente diz. Por quê? Porque são requisitos da lei que podem estar ali indicados dentro do mapeamento como riscos, ou então estão associados a algo que a empresa como um todo precisa fazer, como nomear o encarregado, ter uma avaliação de impacto, ter um processo de avaliação de riscos, e, nesse sentido, a gente vai ver agora como que a gente vai dar continuidade nessa análise. Por quê? Quando a gente fala de diagnóstico, é entender os pontos de fragilidade da empresa frente aos requisitos da LGPD e como que a gente pode fazer para mitigar esses riscos, quais melhorias a empresa pode ter. Além disso, quando a gente implementa um programa de adequação, eu preciso monitorar. Então, a gente criou uma planilha para facilitar isso. Então, em um primeiro momento, a gente olha para o ciclo de vida do dado pessoal, identifica os riscos, categoriza esses riscos entre alto, médio e baixo, indica os pontos de ação para que a gente possa mitigar esses riscos. Agora, a gente olha para a planilha de gaps, dos requisitos da lei. Junta essas duas visões e apresenta um relatório para o cliente. Nesse relatório, eu vou indicar: olha, foi isso que nós identificamos, é assim que eu recomendo que você siga, e é dessa forma, com essas atividades, com essas ações, que eu recomendo que você crie o seu programa de privacidade e tome as medidas para adequação, para mitigação desses riscos. Hoje nós vamos, então, entender como a gente olha para os gaps, e na próxima aula, os riscos. O relatório. No relatório é onde a gente encerra a fase de diagnóstico. Então, é um momento muito importante aqui do nosso curso, que, como eu já falei para vocês, o mapeamento de dados, análise de risco, é o coração de um programa de privacidade, e isso é o que vai fazer com que a empresa, ela leve esse assunto, né, de uma maneira muito mais tranquila quando eu fiz essa identificação de uma maneira adequada. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês veem, gente, que aqui não tem muito glamour, né? Quando eu falo para vocês que a gente, né, coloca a mão na massa mesmo, a gente passa o dia aqui trabalhando, a hora que sobra um tempinho, grava essas aulas, atualiza material, e é dessa forma que a gente vai aqui compartilhando essas informações e atuando aí juntos. Bom, então, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala de análise de gaps? Nós temos uma planilha, onde na primeira aba a gente tem o perfil da organização. Esse perfil aqui a gente vai completar com informações relevantes, tá? Muitas vezes eu só indico para a empresa ali o nome da empresa, e basicamente isso, tá? Quando eu estou iniciando uma assessoria. Por quê? Porque outras questões, nesse momento do diagnóstico, pode ser que ela ainda não tenha, né? O DPO, uma estrutura organizacional já indicada, os outros processos, a questão se controlador ou operador, gente. A gente viu lá como agente de tratamento que a empresa ela vai ter, né, esses dois papéis em determinadas atividades. A setor de atuação, orçamento aproximado para os próximos meses, né? Eu posso colocar lucro anual estimado, eu posso colocar aqui algumas informações, mas eu sei que nesse momento do diagnóstico não é bem esse meu papel, mas como essa planilha ela vai ficar pro encarregado de proteção de dados, é importante que depois ele preencha o máximo possível, né? Quando a gente fala de lucro anual, a gente está falando também sobre questões relacionadas a ser ou não agente de pequeno porte. Quando a gente fala de orçamento para os próximos meses e orçamento do encarregado, é porque realmente a área de privacidade precisa de investimento, precisa de apoio. Então, claro, em empresas menores, isso vai ser praticamente inviável, mas em empresas maiores, essa planilha funciona muito até dessa forma, tá? Se para determinada empresa não for necessário, é só simplesmente ignorar esses pontos, tá? A gente deixou, como eu sempre falo, o macro para que vocês possam enxugar na medida do necessário. É muito mais fácil do que eu entregar algo simplório e quando você for adequar uma empresa média, uma empresa grande, você ficar ali perdido. Depois, gente, o que a gente fez? A gente colocou os questionamentos. Esses questionamentos, o que foi, da onde eles vieram? Requisito por requisito da lei, indicando qual o cenário atual da empresa, se foi, né, se está mapeada essa situação, se a empresa ela está aderente, não aderente, parcialmente aderente, e o ponto de melhoria. Então, essa aba onde a gente identifica aqui os controles, a gente tem que preencher com base naquilo que a gente identificou durante o diagnóstico.
Se alguma coisa eu não conseguir preencher ou não souber preencher, eu vou solicitar para o departamento, né, responsável, principalmente ali, tem algumas perguntas de segurança da informação, ou eu peço para o parceiro, ou eu peço para a área. Tem algumas questões que às vezes a gente pode não ter perguntado ali nas entrevistas. Acho meio difícil, gente. Depois que eu fiz todo o mapeamento, todas as entrevistas, eu tenho total condição de preencher essa planilha de gaps, tá? Mas qualquer dúvida também é só tirar com a empresa, é só questionar ali as pessoas de contato no projeto. O cenário atual, então, é o que a gente tem nesse momento, né, na hora do diagnóstico. Então, vai ter muito ponto de melhoria, porque a ideia qual é? Depois da implementação, que eu tenha aqui um outro cenário, e que daqui a mais um ano, eu tenha um outro cenário. Esse documento é vivo, esse documento vocês vão ver que é de uma utilidade, assim, eu acho que só esse documento, gente, vale o investimento do curso, vocês vão ver do que eu estou falando na próxima aula. Depois a gente vai indicar, né, quando a gente fala ali da questão do mapeamento, né, como eu falei, a questão da atividade, as principais atividades desenvolvidas nesse caso, mas podem ser várias outras perguntas que vêm aqui. No mapeamento, né, se essa situação, ela já foi, né, a avaliação dela já foi iniciada, está em andamento ou não foi iniciada ainda. Então, por exemplo, nessa minha fase de diagnóstico, eu já fiz o mapeamento, ele já está finalizado. As bases legais está em andamento, porque eu indiquei, falta a gente confirmar. Agora, ter um plano de avaliação de incidentes de segurança não está iniciado, né? Se for o caso, pode ser até que a empresa já tenha alguma coisa que é só revisar, aí vai estar em andamento. Então, esse é o tipo de situação aqui. Quando a gente fala de aderência, é o seguinte, vamos supor que a gente fez um mapeamento, ele está finalizado. Então, esse requisito da lei de ter o registro das operações de tratamento, ele está aderente. As minhas bases legais está em andamento, ainda falta uma parte, então está parcialmente aderente. Ou eu não tenho aquele processo, de fato eu percebi um gap, um risco, apesar de mapeamento estar finalizado, né, de eu mapear essa situação, está finalizada, ele não está aderente, falta tomar alguma ação. Ou não aplicável, por exemplo, tem várias questões relacionadas aqui ao setor público, que pode não ser aplicável a depender da empresa que você está atuando. Depois, no ponto de melhoria, gente, aquele monte de coisa que a gente falou sobre cada risco, o que deve ser feito. A gente vai agora, depois da nossa próxima aula, que a gente vai para essa planilha de gaps na prática, a gente vai falar do relatório. E no relatório, apesar de em vários momentos aqui a gente já ter citado, né, os planos de ação, as melhorias, a gente vai consolidar tudo isso para que vocês possam entender na prática como que é feito. Depois de preencher a planilha, vocês vão ver que vai gerar um gráfico muito legal com o status da análise. Isso vai evidenciar para o seu cliente, olha, nós fizemos o diagnóstico, apesar dele ter esse nome, né, de só uma avaliação, nós já temos aqui 30% do seu programa de privacidade concluído, 30% dos requisitos da lei que a empresa já está aderente. Ainda falta tanto que está em andamento. E esse daqui não iniciado, que nós vamos fazer, por exemplo, na fase de implementação, tá? Então, importante, esse documento, ele é um documento para o encarregado de proteção de dados depois monitorar, revisar o cumprimento da lei. Ele vai ser muito útil, como eu comentei com vocês. Então, vamos para a planilha? Vamos na prática ver como que ela funciona? Vamos para a próxima aula, próximo módulo.